Consumido pelo teu amor, consumido pelo teu amor, eu quero. Nossa, quando bate o álcool, fica aquela rodinha. Paz do Senhor, amados de Deus, tudo bom com vocês? Meu nome é Lailson, esse é o canal Estudando as Escrituras. Eu gostaria de trazer uma palavra abençoada para você nesta manhã. Eu gostaria que você nos ajudasse aí se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like. Deixa eu ajeitar aqui que parece que tá torto aí. Eita, agora ficou mais torto ainda, mas tá bom. Gente, a gente está vivendo num mundo polarizado, um mundo em que há várias divisões, né? Mas eu observo que a maior divisão que está ficando para trás é dos homens com Deus, né? As pessoas estão se preocupando tanto com outros tipos de polarização que estão se afastando cada vez mais de Deus. E isso é preocupante porque nós precisamos primeiramente ganhar a nossa família. Porque se você não ganhar a sua família, como é que você vai ganhar outras pessoas? Né? Eu ouvi uma vez um pastor falando, pregando, que o primeiro ministério, né, o primeiro alvo para aquele que é de Deus, para aquele que se converteu, é a sua família. E é muito difícil, gente, porque o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra dentro da sua casa, né, dentro da sua terra, né? Então eu tiro por mim, e quando eu me converti já queria sair pregando para todo mundo de casa, mas não é assim que funciona, gente, não é assim. Os de casa você vai ganhar com o teu testemunho, com a tua transformação, com a forma que você está vivendo, uma forma diferente. Não adianta você dizer que é um homem de Deus, que se converteu, e dentro de casa você continua fazendo as mesmas coisas. E é por isso que é difícil, porque você está num ambiente familiar e que já foi criado daquela forma. Mas o teu testemunho ele conta muito, né? Existe uma frase no meio militar que diz que uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, essa frase a gente precisa trazer para o nosso meio espiritual, né? Você pregando a palavra, você pode até convencer algumas pessoas, mas se você for um exemplo, você vai arrastar pessoas. Eu quero dizer um pouco da minha história. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu não lembro como que eu conheci, mas eu sei que eu conheci uma pessoa que pregava a palavra, ia na minha casa, levava a Bíblia e sentava comigo, estudava, lia tudo ali, os textos, me explicava. E eu tinha 16 anos, no auge da adolescência, né, no auge do mundão mesmo. Mas ele todo sábado ia lá na minha casa levar a palavra. O nome dele é Paulo Sérgio. E eu nunca mais consegui achar ele em Facebook, Instagram, nada. Né? Nunca mais, porque eu mudei de cidade, ele mudou também, se eu não me engano, naquela época mesmo, dos meus 16 anos. Só que assim, gente, quando chegou o momento de eu decidir sobre a minha vida, entregar minha vida para Jesus, que era o batismo, eu pensei no mundo. Eu fiquei olhando o que eu ia abrir mão, né? E o mundo me cegou. Então eu vivi uma vida de perdas, conquistas seguidas de perdas. Um mundo de pecado, de coisas erradas. Mas quando chegou quando eu completei meus 33 anos, que eu me encontrava no fundo do poço, né? Entrando em depressão, perdi família, perdi emprego. Tinha tudo, tinha carro, tinha dinheiro, tinha
várias namoradas. Mas não é isso, não é para me glorificar, tá, gente? Isso é armadilha, é uma cilada maligna. Porque o diabo, ele te entrega tudo que tu quer, mas depois ele toma tudo. Te dá uma rasteira, te toma tudo e te joga na lama, no fundo do poço. E foi assim que eu tava, assim que eu me encontrava na época. Tinha, né, meus 33 anos, né, por incrível que pareça, a idade de Cristo, né, como dizem os historiadores. E eu percebi que eu precisava de algo. Tinha liberdade, tinha dinheiro, tinha perdido família, emprego, mas não me faltava dinheiro. Mas eu sabia que existia algo, existia um buraco dentro de mim, um vazio. Um vazio. E esse vazio eu não conseguia preencher com nada. Nada. E aí, gente, o que aconteceu? A minha vida já tinha sido entregue para Jesus, só faltava eu entender isso. Quando aquele meu amigo, aos 16 anos, falava da palavra para mim, ele já estava me apresentando para Jesus. E a minha vida já tinha sido entregue, só que eu não entendia ainda, não tinha caído na real. E quando eu estava nessa situação de fundo do poço, começou a clarear essas coisas na minha mente. Foi então que eu comecei a observar um amigo que trabalhava comigo. Hoje pastor de igreja, mas era a mesma situação que eu na época. Saía, né, bebia, às vezes voltava no outro dia para casa, é igualzinho. A gente trabalhava junto, era todo mundo farinha do mesmo saco, né, como se dizem. Só que ele se converteu primeiro. E, né, com os irmãos já evangélicos, os irmãos orando, apresentando. Por isso que é importante, gente, você que é evangélico, você que é crente em Jesus Cristo, ore pela sua família. A gente está falando aqui de família. E aí o que aconteceu? Eu comecei a observar esse rapaz, né, as transformações que estavam acontecendo na vida dele. Ele não saía, mas no final, quando chegava na sexta, não se reunia mais com a gente em bares para jogar sinuca, beber cerveja. E eu comecei a observar aquilo, aquela transformação nele, e eu vi ele diferente. E por incrível que pareça, gente, a gente enxerga uma luz, uma claridade na pessoa quando ela se converte, quando ela aceita Jesus. Ou até mesmo quando você vê um crente, uma pessoa que você conversa, que você, né, de repente é um amigo, uma amiga, alguém que entra na família e conversa, você vê algo diferente nele. Essa diferença é o Espírito Santo de Deus. E eu vi isso nele. A diferença, a luz. E eu cheguei para ele e perguntei: amigo, eu queria saber qual igreja que você está frequentando, para mim ir lá, eu quero conhecer. E aí ele falou, me deu o endereço certinho, disse a hora do culto e tal. E aí eu peguei e fui nesse culto. E ele falou assim, no dia do culto, ele, olha só, é tremendo quando você entende que você precisa de Jesus, né? Você entende que você precisa de Jesus. Ele, no domingo, que era o dia do culto que a gente tinha combinado, ele me ligou, falou assim, olha, hoje eu vou trabalhar, não vai dar para mim ir, né? Mas vai ter o meu irmão que vai estar lá na igreja, ele se parece comigo, você procura ele. Que aí me passou o nome dele. E aí eu falei, tá bom. Só que assim, gente, olha só. Quando você se levanta para ir em busca de Jesus, existem coisas que vêm te atrapalhar. Vêm te colocar obstáculos, né? Quando você quer fazer algo para se encontrar com Jesus, para ir até Jesus, existem vários obstáculos. A mulher no fluxo de sangue, existia a multidão. Para Zaqueu também existe a multidão, ele teve que subir na árvore. A mulher teve que furar a multidão para encostar em Jesus. Então existe isso, gente. Existem exemplos na Bíblia. E ele falou, olha, eu não vou poder ir, não vou poder estar lá na igreja, mas vai
meu irmão vai estar lá. Então eu tinha já dentro de mim aquela vontade, aquela sede, aquela fome de me aproximar de Jesus, e eu fui nessa igreja. Sentei lá no fundo. Igreja na época Deus é a Verdade, de Porto Velho, Rondônia. E sentei ali no fundo, né, como acredito que a maioria faz, gente. A maioria faz. Se a pessoa senta no fundo ali, um jovem, né, fica meio tímido, meio acanhado, é porque ele quer se aproximar de Jesus. E aí eu sentei ali no fundo e, observador que eu sou, fiquei observando, né, ali o início do culto, o pessoal se abraçando, né? Eu achei uma coisa bem estranha, um homem beijando o outro no rosto, abraçando. E eu achei aquele negócio meio vocês sabem o que eu quero dizer, né? Mas depois eu entendi que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange. E aí sentei, fiquei ali no culto e foi tremendo, gente. Comecei a ser ministrado pouquinho a pouquinho. Quero dizer para vocês com isso, gente, o que contou foi a minha decisão, foi a minha atitude. O resto, Deus foi trabalhando aos poucos. Jesus foi moldando, Jesus foi me transformando. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já estou desde 2005 até hoje convertido, né? Claro, a gente tem os tropeços, tem as quedas, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você pode até cair, mas você não pode ficar prostrado. Você tem que se levantar, porque Deus, ele estica a mão para te levantar. Jesus, ele te levanta. Você tem que crer nisso. Então, gente, como eu acabei de falar, me converti, né? Fui atrás da minha família e percebi que não é pela palavra que você ganha a sua família. É claro, você precisa ter a palavra na ponta da língua, mas a palavra estudada no coração, entrar no teu coração. E a partir desse momento aí, você vai entender que Jesus te ama, que Jesus está contigo em todo momento. E através disso é que a tua família vê a diferença em você. E um a um fica numa ponta para entender o que aconteceu. Um a um, gente, um a um. Pai, mãe, irmão, primo, tio, tia. Um a um, quando vê a transformação, eles ficam a um passo de entender o que aconteceu. E aí, que quem trabalha é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Então, não deixe de orar pela sua família. Ore um a um. Peça, se você ainda não aceitou Jesus na tua vida, procure aceitar Jesus. Existe um processo para acontecer na tua vida e vai ser tremendo. Vai ser tremendo. A partir do momento que você aceita Jesus e começa a entender a obra na tua vida, a tua vida muda. A tua vida é completamente transformada. Não é fácil. Esses dias eu estava conversando com a minha sogra e na época que eu me converti, né, toda pessoa acha assim, que quando você se converte a Jesus, aceita Jesus, tua vida vai ficar mais fácil. Pelo contrário, vai ficar mais difícil. E aí uma vez eu tive uma revelação, né, de Deus, lendo as escrituras, e é assim que acontece, tá, gente? Quando você aceita Jesus e você começa a estudar, a palavra ela se revela. É por isso que uma pessoa comum, quando ler a Bíblia, quando começa a ler a Bíblia, uma pessoa comum, quando começa a ler a Bíblia, ela não entende. Por quê? Porque a palavra precisa ser revelada, e ela é revelada pelo Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito ele revela ao teu coração as verdades ocultas que estão na Bíblia. E aí, eu achando que as coisas estavam se complicando cada vez mais, e aí a revelação veio que quando você aceita Jesus e você está no caminho do Senhor, para você se permanecer, você tem que persistir.
E parafraseando, gente, é como se você estivesse nadando contra a corrente. Às vezes, essa corrente ela fica mais forte e você fica mais cansado, mas você não pode parar de nadar. Um pouquinho que você para de nadar, a correnteza te leva, e a correnteza são as coisas do mundo. As coisas do mundo ele vai te levando, né? Existe aquela música do Zeca Pagodinho, né? Cachaceiro, que deixa a vida me levar, a vida leva. Esse é mundo, tá, gente? É mundo. Né? É conhecida essa música aí, que o pessoal tira essa frasezinha aí pra colocar em algumas coisas. Então, assim, gente, aceitar Jesus e estar nos caminhos do Senhor é como você estivesse nadando contra a correnteza. E mais tem mais um detalhe: às vezes nessa correnteza vem um monte de lixo, né, para te atrapalhar de continuar nadando, continuar seguindo no caminho do Senhor. Então, gente, essa é a palavra, né? É a palavra, não é? É a introdução da palavra, mas a palavra vai ser bem curtinha. Eu quero trazer para vocês aqui Salmos 37:5, porque uma vez eu escutei assim de um pregador que quando você aceita Jesus e você começa a estudar a palavra, você começa a ler, Jesus escreve um versículo no teu coração que você nunca mais vai esquecer, né? Eu tenho vários, tá, gente? Vários, mas existe aquele versículo que é o teu ponto chave para você que tá cansado, pensando em desistir, achando que tudo é difícil. Você se renova, você busca as forças. É o Salmo 37:5. Esse é o versículo que eu trouxe para minha vida, né? Deixa eu só achar aqui. Versículo que toda vez que eu fico meio desanimado, eu vou lá, socorro, oro, né? Claro, a oração é importante. Deixa eu só achar aqui, gente. Parece que deve até colado aqui, por isso que não... Aí. Salmo 37:5, gente. Se você tem uma Bíblia, vá lá e marque. Vou botar os olhos de reserva aqui. Eu quero ler com você. Eu vou botar aí na tela, né? Editor, por favor, bote aí na tela esse pequeno versículo. A gente já está encerrando, tá? Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Em outras versões, e ele tudo fará. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Na minha Bíblia aqui, e ele agirá. Em outras Bíblias também confia nele e ele tudo ou mais fará, né, gente? Então ele vai resolver. Se você confiar, você crer. Um detalhe que você precisa entender também, que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é o perfeito e o nosso é o imperfeito. Porque às vezes o crente quer as coisas rápidas. Isso já é a cultura imediatista que tem em todo mundo. Você vai sentir as coisas se resolvendo com o tempo de Deus. Então essa é a palavra, tá, gente? Gostaria de fazer uma oração para que, se você nos acompanhou até aqui, me acompanhou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? O seu like e a sua inscrição ajuda muito a gente, né? O meu canal é simples, eu quero só compartilhar das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Peço que você feche seus olhos e pense no que Deus tem para você e fale nesse momento com o Senhor ao seu modo. Tenha certeza que Deus te ouve. Não existe fórmula para a oração. A oração que nós temos que entender é uma conversa sincera com Deus, que é o nosso Pai. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade de falar um pouco da Tua Palavra, de falar um pouco o que o Senhor tem feito na minha vida. Te peço, Senhor, que essa mensagem
alcance as pessoas que o Senhor quer que alcance, que seja direcionada àquela pessoa que precisa ouvir, né, que precisa entender o processo aí de conversão, né, que o Senhor tem para nós. Eu agradeço pelo sacrifício que foi feito na cruz, pelo meu Salvador Jesus. A minha vida está em tuas mãos, para o Senhor fazer conforme a tua vontade, Senhor. E que tudo que seja perfeito parta de ti, Senhor. Agora, se tiver alguma falha, algum erro, é de mim como homem natural, mas a perfeição vem de ti. Que o Senhor possa fazer a obra conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.